Vamos fazer um exercício? Feche os olhos, se você puder, e imagine que você está em uma cidade bem caótica. Carros buzinando, pessoas correndo apressadas, notificações no celular que vão vindo sem parar. Agora imagine que no centro dessa confusão existe um lago. Um lago bem tranquilo, que nada o perturba e sua superfície bem clara reflete um céu bem azul. E se eu te disser que você pode ser esse lago? Quantas vezes você se sentiu preso, se sentiu presa às circunstâncias? Você consegue vislumbrar como seria a sua vida se nada externo tivesse o poder de roubar a sua paz? Olá, você ouvinte, seja novamente bem-vindo, seja novamente bem-vinda a mais um episódio do podcast Odisseia Filosófica. E hoje vamos falar sobre a imperturbabilidade, um conceito profundo que pode transformar a forma como você encara o mundo e trazer mudanças positivas para a sua vida. Se você sente que sua paz depende do humor dos outros, das notícias que você recebe, do que você escuta, do que você vê nas redes sociais, ou se você se vê constantemente ansioso, constantemente ansiosa e reagindo impulsivamente a tudo, este episódio é para você. O mundo nunca esteve tão barulhento. A cada minuto, somos bombardeados por informações, expectativas e cobranças. O problema não está nos acontecimentos externos, mas na maneira como interpretamos e reagimos a eles. A vida acontece, não para. Ela não vai esperar você aprender a ter bons hábitos no ambiente caótico. Ela não vai te esperar aprender a parar de procrastinar e ter mais disciplina. A vida não vai esperar você aprender a não ficar se comparando. A vida não vai esperar você controlar a sua ansiedade. Não vai esperar você aprender a ser menos reativo. Você consegue controlar as suas reações em relação ao que ocorre ao seu redor? Ou você sempre fica à mercê do que acontece a você? Os estoicos nos ensinam a encontrar a paz através de um controle interno. Epiteto nos ensina que algumas coisas dependem de nós, outras não. Está no nosso controle as nossas reações perante o que nos acontece, mas não está no nosso controle o que nos acontece. Sêneca nos diz que há mais coisas com capacidade de nos assustar do que nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O medo nos faz sofrer antes do tempo. Marco Aurélio complementa falando que o problema não está nas coisas externas, mas na forma como julgamos essas mesmas coisas externas. Inclusive, o último episódio do nosso podcast foi sobre o estoicismo. Convido você a escutar, caso não tenha estado ainda, para entender melhor os fundamentos do estoicismo. Então, te pergunto, como você está reagindo às situações que te sucedem? O medo e o julgamento te impedem de se preparar para os desafios sem se desesperar? Saindo dos estoicos, indo para Epicuro, agora vamos falar de epicurismo, somos lembrados que a busca por conforto e por distrações, a busca por prazeres efêmeros, nos torna ainda mais perturbáveis e nos deixa ainda mais longe da serenidade. Sabe quando você vai ser feliz? Quando não mais se perturbar com o que acontece fora de você. No epicurismo, a verdadeira felicidade está na simplicidade. A gente está falando aqui no mesmo conceito que é compartilhado pelos epicuristas e pelos estoicos, que é a ataraxia, a imperturbabilidade. Já o budismo também fala que o sofrimento nasce do apego. É importante praticar a observação dos pensamentos sem reagir a eles através da meditação, como ferramenta para chegarmos a essa imperturbabilidade. Feche os olhos novamente, se você puder. Imagine que você é uma árvore. Uma árvore em frente a um rio. Imagine que cada preocupação sua é uma folha dessa árvore que é você, caindo em um rio. Você não precisa segurá-las. Apenas observe essas folhas caindo no rio e sendo levadas pela correnteza.
Quando se deparar com uma situação, pense o seguinte: isso vai ser importante daqui a 5 anos? Se não vai ser importante, por que eu preciso gastar mais de 5 minutos sofrendo com isso? Por que sofrer com isso? Você também pode treinar a mente para reagir com serenidade a elogios e críticas, ao sucesso e ao fracasso. Outro exercício é criar um momento na sua semana para um ritual de serenidade. Como assim? Tira um tempinho para você na sua semana, para praticar uma meditação, para ter momentos de silêncio, para se cuidar, fazer um skincare, escutar uma música bem relaxante, fazer uma leitura que traga crescimento pessoal, enfim, tire um tempo da semana para você relaxar. O que me motivou a fazer esse episódio foi uma aula que fiz recentemente sobre o livro A Cabala da Saúde e do Bem-Estar, do Mark Stavish, um dos maiores nomes contemporâneos do esoterismo ocidental. Ele nos ensina que a indiferença positiva é a chave para uma vida feliz e saudável. O que é a indiferença positiva? O que estamos falando de imperturbabilidade até aqui. Revoltar-se e sofrer com o que você não tem controle e não pode mudar só vai trazer mais sofrimento para você. É preciso aprender a ser indiferente às circunstâncias da vida e continuar em frente em direção às metas da sua vida. Isso não significa que devemos deixar de usufruir das coisas boas da vida, mas também aceitar que elas são temporárias e que tudo é passível de mudanças. O desejo de imobilizar e eternizar boas experiências pode aumentar ainda mais o sofrimento e impedir que você chegue aos seus sonhos. Não devemos deixar que as reações inconscientes dominem a nossa vida. É importante ter em mente a imperturbabilidade e a indiferença positiva como uma prática diária. Sem isso, todo progresso real é impossível. O que vivemos será apenas sofrimento e dor. O que nos traz alegria e tristeza serão sem significado, serão apenas temporários. Não trarão a verdadeira construção a você. Só com a prática da imperturbabilidade você irá encontrar a sabedoria, a paz e a felicidade. Agora, vou trazer um trecho do Rudyard Kipling, perdoe-me se a pronúncia do nome dele estiver errada, escritor, maçom, que escreveu um poema com base num trecho do Talmud, que é um importante texto da tradição judaica. Stavish fez uma introdução explicando sobre o esoterismo ocidental do livro dele, que as 3 principais fontes de saúde e cura do esoterismo ocidental são a alquimia, a cabala e a astrologia. A astrologia nos responde quem somos, a cabala nos responde por onde vamos e a alquimia nos responde como nos conscientizamos nesse processo. Ele também vai falar sobre o hermetismo, mas hermetismo mesmo, não a salada de frutas que geralmente se diz hoje que é hermetismo. Tá? A filosofia hermética antiga. A ideia de imperturbabilidade no meio dessa introdução é apresentada como importantíssima no processo iniciático. Só que chama atenção para uma coisa, muito mais importante do que você ficar pensando em postura iniciática, postura anti-iniciática, postura contra-iniciática, postura de santificação, enfim. Pense em uma postura para alcançar a paz. Pense em uma postura para alcançar a sabedoria. Pense em uma postura para alcançar a felicidade. Tendo em vista isso, vamos primeiro à história em que o Kipling se baseou para fazer um poema, né? Que é uma história que foi encontrada no Talmud. Essa história é intitulada Salomão e o Anel de Poder. Um dia, Salomão decidiu humilhar Benaiá ben Yehoiadá, seu ministro mais confiável. Disse a ele: Benaiá, quero que me traga um certo anel. Quero usá-lo em Sucote, o que dá a você 6 meses para encontrá-lo. Se ele existir em algum lugar da terra, majestade, eu encontrarei e o trarei ao Senhor, replicou Benaiá. Mas o que é que torna esse anel tão especial? Respondeu o rei Salomão: ele tem poderes mágicos. Se um homem feliz olhar para ele, se entristecerá. E se um homem triste olhar para ele, se tornará feliz. Salomão sabia que tal anel não existia, mas desejava dar a seu ministro um gostinho de humildade. A primavera passou, veio o verão, e Benaiá ainda não tinha nenhuma ideia de onde poderia encontrar esse anel. Uma noite antes de Sucote, decidiu dar uma volta por um dos bairros mais pobres de Jerusalém.
Passou por um mercado que tinha começado a expor as mercadorias do dia em um tapete surrado. E aí o Benaiá pergunta: será que você por acaso vai falar sobre o anel mágico que faz com que seu feliz usuário esqueça a alegria e que com um homem de coração partido que o colocar se livre de suas tristezas? E aí o velho pegou um anel de ouro simples no tapete e gravou algo nesse anel. Quando Benaiá pegou esse anel, leu as palavras que o velho tinha escrito nele, seu rosto se abriu em um sorriso de um lado a outro. Naquela noite, toda a cidade festejou o Sucote. Né? Finalmente chegou o Sucote e finalmente chegou as comemorações de Sucote. E Salomão se reuniu com seus ministros, né, para essa noite. Né? Sukkot é um festival judaico, a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, uma das principais festividades do povo de Israel. Salomão então pergunta: bem, meu amigo, você encontrou o que eu mandei procurar? E aí todos os ministros dele riram, inclusive ele mesmo, inclusive o próprio Salomão. Para surpresa de todo mundo, já que todo mundo pensou que o Salomão ia trollá-lo, né? Ia ensinar algo sobre humildade para o ministro, Benaiá estendeu um pequeno anel de ouro e declarou: aqui está, majestade. Todo mundo incrédulo. Como assim achou esse anel? E aí Salomão leu a inscrição. E quando Salomão leu a mesma inscrição que o velho tinha colocado naquele anel de ouro, naquele simples anel de ouro, Salomão também sorriu. O joalheiro tinha escrito 3 letras hebraicas na faixa de ouro: Gimel, Zain e Yod. Essas 3 letras iniciam as palavras Gan, Zé e Avor, que significa isso também passará. Naquele momento, Salomão se deu conta de que toda a sua sabedoria, a sua fabulosa riqueza e tremendo poder que ele tinha eram apenas coisas passageiras, pois um dia elas também se transformariam em pó. Bom, e agora a gente vai para o poema que foi feito pelo Kipling pensando nessa história. E nesse poema iremos ver os traços essenciais de caráter que são necessários para o caminho espiritual. Ou, novamente, os traços essenciais que precisamos para alcançar a paz, a sabedoria e a felicidade. Vamos aí. Se és capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa de crer em ti quando todos estão duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ou mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses 2 impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas, porque desta a vida, estraçalhadas, e refazê-las com o bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar o ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo a dar, seja o que for que neles ainda existe, e a persistir assim, quando exausto, contudo, resta vontade em ti que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tua é a terra com tudo o que existe no mundo, e
O que ainda é muito mais, és um homem, meu filho. Essa é a tradução oficial do poema, feita por Guilherme de Almeida. A verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los sem se perturbar. Está em seu lago sem perturbações no meio da cidade caótica. Então pergunto a você, o que hoje tem mais roubado a sua paz? Como você pode hoje aplicar pelo menos um dos conceitos, pelo menos uma das práticas que eu trouxe aqui, para mudar a sua vida? Se gostou da história do poema e gosta de temas como Cabala e saúde, eu recomendo a leitura do livro A Cabala da Saúde e do Bem-Estar. Vou colocar o link na descrição aqui embaixo. E você adquirindo pelo link, você acaba ajudando a continuar esse trabalho também. Aproveito também para avisar que criei um clube de leituras e iremos começar essas leituras no dia 23, próximo domingo. O link para ingressar no clube de leituras também está logo abaixo e iremos conduzir, através da leitura de 8 obras selecionadas, uma jornada da autotransformação. Mas eu não tenho nenhum hábito de ler. Então, a gente está fazendo esse clube de leituras bem básico, que é para que a gente possa desenvolver esse hábito de leitura e possa aprender durante esse processo. Então, fica o convite para vocês participarem. E, por fim, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por escutar até aqui. Se tiver algum comentário, não esqueça de fazer também. E nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá.